Bom dia, paz do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a todos nesta manhã. Deus o abençoe a todos nesta semana. Que o nosso Senhor possa nos dar uma semana de bênção. Que o Senhor possa abrir as portas, as janelas do céu e derramar sobre nós, meus irmãos, sobre vós, sobre a vossa casa, sobre a vossa família, sobre as vossas vidas, bênçãos sem medida. Que o Senhor possa trazer maravilhas, que Deus possa mover nesta semana e fazer maravilhas na vida de cada um, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus sejam bênçãos de alegria, que possa trazer união, que possa trazer paz, que possa trazer satisfação, que possa trazer a harmonia, que possa trazer a felicidade para o seu lar, para a sua vida. Que o Senhor possa fazer o impossível na sua vida. Que o nome de Deus venha a ser glorificado por você, meu irmão. Amados, nesta manhã vou deixar uma palavra que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 27, no versículo 75, que assim diz: E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante, Pedro, 3 vezes tu me negarás. E saindo dali, Pedro chorou amargamente. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, muitas vezes, meus irmãos, muitos de nós, pessoas, nós não admitimos esta possibilidade. Mas, entretanto, inconscientemente estão negando a Jesus com mais frequência do que imaginam. Irmão, nós podemos ver nesta passagem, nós podemos ver que Pedro não era a intenção dele negar a Jesus, porque ele gostaria, no coração dele ele sentia o desejo de morrer junto com Jesus. Mas em seus lábios, inconscientemente, ele falava algo que Jesus sabia que não iria acontecer. E Jesus falou que antes que o galo cantasse, ele já teria o traído 3 vezes. Por quê? Por quê, meus irmãos? Nós podemos estar negando a Jesus, meus irmãos, quando os outros nos observam a nossa conduta e percebem que o nosso vestuário, irmãos, as nossas palavras e as nossas atitudes, elas não condizem com a fé que nós falamos. Irmãos, é muito fácil hoje eu dizer que sou cristão e não andar devidamente como cristão e não fazer as coisas de um cristão, não mostrar às pessoas a diferença que há em mim como cristão. Meus irmãos, nós podemos negá-lo ao nos ajuntarmos com os escarnecedores, como fez Pedro na noite da negação. Pedro, ele se ajuntou a eles, falou com eles, blasfemou com eles, somente para se parecer como eles e não como Jesus. A primeira negação de Pedro, se nós formos analisar, foi como o comportamento de Pedro e não com as palavras. Quando ele se misturou com eles, ele estava negando a Jesus. E para que isso não aconteça conosco, devemos nos lembrar de que a pessoa que ama a Cristo não anda segundo o conselho dos ímpios, se diz a palavra. Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores.
Nós vamos ver lá em Salmos 1. Meus irmãos, é impossível ajuntar-se aos pecadores e não se tornar um deles. Pedro, ele deveria ter orado e não dormido. Quando acompanhou Jesus no Getsêmani, Pedro deveria ter ido embora. Ele deveria ter ido embora. Quando Jesus pediu aos soldados que o prendiam, deixai-os ir a estes, que era para os discípulos deles ir. E Pedro, ignorando a oportunidade oferecida por Jesus, ele persistiu em permanecer no território do inimigo. Ele persistiu em estar ali porque ele achava que ele estando ali, ele estaria mais perto e vendo o que acontecera a Jesus. A sua mente naquela noite estava confusa e ansiosa, porque ele havia acreditado que Jesus seria o Messias, aquele que ocuparia o trono de Davi, e agora Jesus estava sendo tratado como um criminoso qualquer, como um inimigo da sociedade. Pedro, ele queria ver aonde a coisa ia chegar, por isso persistiu em permanecer num lugar perigoso. E ali, meus irmãos, ali era território de Satanás. E quando nós permanecemos no território do inimigo, no território de Satanás, nós nos ajuntamos, nós andamos e nós ficamos, as chances também são muitas contra nós. Meus irmãos, é mais fácil negar a Jesus do que nós imaginamos. A única saída para não cairmos nesta tentação é seguir o caminho inverso de Pedro. Não acreditar em nós mesmos, mas vigiar com Ele em oração e fugir do lugar da tentação. Meus irmãos, Pedro, se ele tivesse feito diferente e seguido o conselho de Jesus que tentou tirá-los dali, ele não teria se contaminado. Meus irmãos, e o que Deus está falando nesta manhã? Que muitas vezes o nosso amor está cheio de amor por Cristo. Está cheio de amor por Cristo, mas por causa das nossas atitudes, por causa da maneira que nós andamos, por causa da maneira que nós vivemos, das palavras que saem da nossa boca, das nossas atitudes que não convêm com aquilo que nós sentimos ou falamos. Nós podemos achar que o nosso coração está cheio de amor por Cristo e praticar o erro dia após dia, pelas nossas vestes, porque nós muitas vezes vamos à casa do Senhor, sabemos que o cristão tem que ser diferente, tem que se portar diferente, tem que andar diferente, tanto na maneira de vestir, como falar, como andar. Meus irmãos, hoje em dia está muito difícil, está tudo tão liberado, está tudo tão à vontade, tudo pode. Vão na casa do Senhor e andam de qualquer maneira. Vão na casa de Deus, pregam a palavra de Deus e andam do jeito que querem. Vocês acham, meus irmãos, que nós não devemos mostrar a diferença que Deus nos pede para que nós venhamos a ter? Será que nossas palavras vão surgir efeito na vida de outras pessoas se elas não verem algo de diferente em nós? Como posso eu dizer que sou cristão e estar num bar bebendo, dançando, fazendo aquilo que desagrada a Deus? Como pode eu dizer que sou cristão, levar a palavra de Deus e estar praticando o roubo, estar no meio dos viciados, eu também fumando, bebendo, fazendo tudo aquilo que é ao contrário do que a palavra nos fala?
Que obras, meus irmãos, nós estamos fazendo? O que nós estamos mostrando para as pessoas de diferente? A qual Jesus nós servimos? Irmãos, nós não podemos servir a Jesus e ao mesmo tempo servir ao inimigo. Nós não podemos dizer que somos cristãos e fazer tudo totalmente errado. Você acha, meu irmão, que alguém vai dar crédito àquilo que nós falamos se nós não andarmos verdadeiramente na palavra de Deus? Se não haver na nossa vida um abrir das nossas vontades, nós temos que nos livrar da nossa vontade, do nosso querer, mas sim fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, andar da maneira que Deus quer que nós andamos. Tem que haver um sacrifício, uma renúncia, meus irmãos. Tem que haver, meus irmãos, uma renúncia. Tanto no exterior como no interior. Deus, ele tem que vir e entrar no nosso coração com todo o seu amor. A renúncia tem que vir interiormente. Nós temos que nos encher de Deus. E Deus vai nos mudar de dentro para fora. O Senhor vai fazer uma limpeza, vai fazer uma mudança de dentro para fora. E exteriormente nós temos que mostrar que esta mudança e que este amor por Cristo está em nós. Meus irmãos, hoje em dia há tanta gente falando da palavra de Deus, levando a palavra de Deus, contaminando as igrejas com o erro, contaminando os irmãos com o pecado. Meus irmãos, o arrependimento verdadeiro, ele leva o pecador a buscar a Deus e a buscar a vida. O falso não, meu irmão, ele afasta o pecador de Deus e aproxima de Satanás. E ele afasta o pecador da vida que Deus pode dar a ele e a conduz para a morte que Satanás vai lhe dar. O perdão de Deus, ele é oferecido para nós e para todos os pecadores. E nós somos pecadores. O que faz a diferença para um que seja perdoado é restaurar o outro, é mostrar que Deus age na tua vida e através daquela restauração e do teu testemunho ganhar a vida de outro. Outras pessoas também serem resgatadas, restauradas do erro e do pecado. Não nós tirar as pessoas que estão indo para a igreja tentando fazer algo de bom e nós com as nossas atitudes correr elas de dentro da igreja. Elas estão indo para buscar a Deus. E nós, como filhos de Deus, já dizendo-se ser cristão, fizemos algo que vem decepcioná-la e tirá-la a esta pessoa de dentro da igreja. Porque as nossas atitudes não condiz com o que nós falamos ser. Porque a nossa atitude não condiz com a fé que nós falamos ter por Cristo. Se nós amamos a Cristo, nós não devemos negar a Cristo através do que nós praticamos, através da nossa vida, através das nossas obras. Se nós amamos a Cristo, devemos andar conforme a palavra de Deus nos ensina e conforme Cristo nos fala. Não andar contrário do que Deus nos fala. Irmãos, nunca nós vamos conseguir enganar ao nosso Deus. Nós não vamos conseguir enganar a Deus. Porque Deus, ele conhece o nosso coração. E quando Pedro falou algo para Jesus, Jesus disse: antes, Pedro, que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E saindo dali, Pedro chorou,
Por quê? Porque Deus sabia do coração de Pedro que ele ia fazer coisas que ia mostrar às pessoas que iriam duvidar da sua fé, duvidar da sua vida, duvidar do seu andar. Ele dizia ser, mas as pessoas não acreditavam no que ele dizia ser, por causa da sua atitude. Meus irmãos, que venhamos a nos arrepender cada dia que passa daquilo que nós podemos estar fazendo para outra pessoa que está querendo vir para a casa de Deus. Que nós possamos nos arrepender e pedir perdão para Deus, que de certa forma nós acabamos entristecendo as pessoas pelas nossas atitudes. E nós vamos ser cobrados. Irmãos, nós vamos ser cobrados porque deve andar verdadeiramente arrependido na presença de Deus. Verdadeiramente nós devemos ser diferentes e andar diferentes na presença de Deus, mostrar a diferença a estas pessoas. Se nós tirarmos alguém da igreja por causa do nosso comportamento, isso será cobrado de nós. Porque muitas vezes nós questionamos por que a igreja hoje está vazia. Irmãos, por que a igreja hoje está vazia? Porque não há um arrependimento verdadeiro. Não há, irmãos, uma conversão da nossa parte, verdadeiramente. De andar conforme Cristo nos manda andar e conforme nós devemos entender. Nós não somos pessoas, nós somos dotadas de uma mente extraordinária que Deus nos dá. Nós não somos pessoas burras, nós entendemos o que é certo e o que é errado. Se nós andamos no erro é porque nós gostamos de errar. É porque nós sabemos que estamos errando, mas achamos que para Deus isso não faz diferença. Faz sim, as igrejas hoje estão vazias porque as pessoas não vejam a diferença, o brilho de Cristo, a luz de Jesus em nós. Nós não devemos falar de Cristo e andar de qualquer maneira. Porque a maneira que nós andamos hoje vai ser cobrado por Deus futuramente. Meu irmão, temos que fazer o que é diferente para não andar negando a Cristo diariamente. O teu comportamento, a tua vestimenta, o teu andar, palavras é que vão ganhar almas e mostrar quem você é verdadeiramente. As tuas atitudes, as tuas obras vão mostrar quem você é verdadeiramente. Se você não mudar, você estará negando a Cristo por pequenas coisas, mas você estará negando a Cristo diariamente, todos os dias. Pela maneira que você anda. Meu querido irmão, muitas vezes nós queremos a bênção, nós queremos que Deus nos abençoe. A maioria das vezes nós vamos à igreja para buscar a Deus por causa de uma bênção. Mas nós não queremos abrir mão de coisas erradas que tem na nossa vida. Nós não queremos, irmãos, tirar algo da nossa vida que não agrada a Deus. Por isso as suas bênçãos não chegam até nós. Por isso as bênçãos de Deus não são concretizadas em nossas vidas. Porque não andamos conforme Deus Jesus quer, porque não vigiamos, não oramos, não prestamos atenção na palavra do Senhor, não prestamos atenção nas leis de Deus e acabamos errando e negando a Cristo diariamente, dia após dia. Que Deus abençoe, meus irmãos, e que esta palavra possa, meus irmãos, ser recebida por vocês e que haja
uma diferença na vida de vocês. Irmãos, imite a Jesus. Perdoem a quem quer que seja. Livre-se de algo que está afastando você de Jesus, para que as bênçãos de Deus cheguem até você. Que você seja verdadeiramente arrependida e que Deus possa amar a você como Ele amou a Pedro de tal maneira que Ele procurou a Pedro de novo. Porque Ele sabia que quando Pedro chorou amargamente, que ele estava errando em falar isso, porque nós falamos, mas não vivemos o que nós falamos. Que Deus abençoe neste dia, que Deus abençoe nesta semana e que o Senhor possa agir na vida dos irmãos e conduzir a vida dos irmãos por um caminho reto, um caminho digno, um caminho diferente, que você venha a ser diferente no meio dos cristãos. Deus o abençoe, meus irmãos. Ótima semana. Fiquem todos na paz de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.